amizade é um meio de nos isolarmos da humanidade, cultivando algumas pessoas. Carlos Drummond de Andrade. Você já se perguntou, quantas das pessoas ao seu redor são realmente seus amigos? Eu tô falando de amizade de verdade, sabe? Aquele tipo que te levanta quando você tá no chão, que não vira as costas na primeira dificuldade. A gente vive cercado de gente, de mensagens, de curtidas, mas quantas dessas conexões são profundas de verdade? E se amanhã tudo desmoronasse, quem realmente ficaria? Sei que é pesado, mas a realidade é que muita gente que chamamos de amigo talvez nem saiba quem realmente somos. Então, fica aqui comigo, porque hoje eu quero te fazer olhar para essa questão de frente, sem filtro, sem máscara. Sabe, a gente vive numa era em que ter uma lista de amigos imensa é quase como um troféu. Mas já parou para pensar no que significa ter tantas conexões que na verdade parecem tão vazias? Às vezes você olha em volta e percebe que, mesmo cercado de gente, o sentimento é de solidão. Porque no fundo são laços frágeis, construídos em cima de aparências, de interesses momentâneos, mas sem aquela base verdadeira. Dá um vazio, sabe? Uma sensação de que, mesmo com tantas pessoas ao redor, falta algo que nenhuma quantidade de curtidas ou mensagens pode preencher. É curioso como a gente se prende nessas conexões, achando que ter várias pessoas no círculo social significa que estamos bem. Mas será que isso tudo não acaba apenas amplificando a solidão? Porque quando você precisa de alguém de verdade, esses laços superficiais simplesmente desaparecem. E isso dói. A gente se agarra a esses contatos, esperando que a quantidade preencha o que deveria ser qualidade, mas a realidade é que o vazio continua ali, intacto. Então a gente começa a perceber que talvez o problema esteja na própria maneira como a gente enxerga a amizade. Não é sobre quantas pessoas você conhece ou quantas estão na sua lista de contatos. É sobre aquelas poucas que de verdade estão dispostas a te ouvir, a se importar. Mas como é difícil, né? Num mundo que nos incentiva a colecionar amizades, a verdade é que a gente se esquece do que realmente importa: a profundidade desses vínculos. Quantas vezes você já se pegou pensando em como seria bom ter uma conversa sincera, sem filtro, sem medo de ser julgado? É quase como se nesse mar de relacionamentos rasos, a gente estivesse sempre com uma máscara. E olha, não é que a gente queira, é que parece que todo mundo espera isso de nós. A superficialidade vira o padrão. E a gente acaba se acostumando. Mas no fundo, lá no fundo, existe aquela necessidade de encontrar quem consiga enxergar além. Alguém que mesmo em silêncio te passa segurança, que esteja ali, não importa o momento. Isso sim é raro. E aí a gente entende. Não precisa ser um círculo imenso, mas que seja verdadeiro. Que cada pessoa ali tenha um sentido, que cada amizade traga algo de valor, algo de real. É aquela questão de saber que, mesmo se você tiver apenas uma pessoa ao seu lado, se for uma amizade genuína, já vale mais que dezenas de contatos vazios. E sabe, com o tempo, a gente percebe que parte do problema também vem das nossas próprias expectativas. Às vezes a gente espera que nossos amigos vão entender tudo, que eles vão estar sempre disponíveis, sempre prontos para apoiar. Mas será que estamos sendo justos? A gente quer tanto essa conexão, essa profundidade, que acabamos cobrando demais, esperando mais do que talvez seja possível. Pensa só, quantas vezes você se pegou frustrado, esperando que alguém adivinhasse o que você estava sentindo, ou que estivesse lá no momento difícil, sem ao menos ter falado sobre o que precisava? A gente idealiza essa ideia de amigo perfeito, de alguém que vai sempre estar lá, quase como se fosse um super-herói. Mas a verdade é que todo mundo está passando por suas próprias lutas, né? Às vezes a gente esquece disso. Esquecemos que nossos amigos também são humanos, que eles têm limites, têm dias difíceis, têm momentos em que simplesmente não conseguem dar o apoio que a gente precisa. É uma realidade meio dura, mas ao mesmo tempo libertadora. Quando a gente deixa de lado essas expectativas irreais, começa a aceitar as pessoas como elas realmente são. E, ironicamente, é aí que a amizade ganha força de verdade. Porque ao invés de esperar a perfeição, a gente aprende a valorizar o que cada um consegue dar, no seu tempo, do seu jeito. E falando nisso, é engraçado como hoje em dia, com as redes sociais, parece que estamos mais conectados do que nunca, né? Só que, no fundo, às vezes bate aquela sensação de vazio. A gente rola o feed, vê a vida dos outros, comenta, curte. Mas será que essas conexões são de verdade?
Parece que tudo se tornou meio superficial. Sabe, aquela troca de mensagens rápidas, as risadas de emoji, as fotos editadas para mostrar o que a gente quer que os outros vejam, mas sem revelar o que está realmente ali dentro. E isso só aumenta a cobrança que falamos antes. Porque a gente acaba se comparando, achando que todo mundo tem as amizades mais perfeitas, que todo mundo está rodeado de gente incrível o tempo todo. Mas a real é que muitas dessas amizades das redes, na maioria das vezes, são só momentos capturados, sabe? A gente vê aquele encontro num sábado à noite, aquelas risadas, mas não vê as brigas, os desencontros, as distâncias. É fácil esquecer que tem muito que fica de fora dessas imagens. Quando a gente reflete sobre isso, dá pra entender que talvez a amizade verdadeira não seja essa que aparece no Instagram, não seja essa que tá sempre sorrindo e se apoiando de forma incondicional. A amizade real é imperfeita. É aquela que às vezes falha, que às vezes decepciona, mas que no fim das contas, persiste. E talvez seja nisso que a gente precisa focar mais, né? Em aceitar que fora das redes as conexões são mais complicadas, mais cruas, mas também mais reais. E sabe, a gente acaba se pegando numa espécie de teatro, tentando manter uma aparência de que tá tudo bem, que somos sempre sociáveis, sempre disponíveis. Tem aquela pressão silenciosa, mas constante, de mostrar que estamos cercados de amigos, que somos queridos, que temos alguém sempre ao nosso lado. Só que lá no fundo, essa máscara cansa, ela pesa. E aí, acabamos gastando mais energia tentando manter essa imagem do que realmente nos conectando de verdade. A realidade é que nem sempre estamos rodeados de pessoas, nem sempre temos amigos por perto, e tudo bem. Mas a sociedade empurra uma ideia de que solidão é um fracasso, de que se estamos sozinhos é porque algo está errado com a gente. E aí a gente faz o que for preciso para preencher essa imagem, para nunca parecer que estamos sozinhos. Só que no fim, essa pressão só nos afasta daquilo que realmente importa. E eu fico pensando, será que ao invés de buscar manter essas aparências, a gente não devia abraçar mais a realidade? Aceitar que momentos de solidão fazem parte, que nem sempre a gente vai ter uma rede perfeita de apoio e que tá tudo bem. Porque talvez a verdadeira amizade comece quando a gente para de fingir, quando a gente consegue ser vulnerável, mostrar as partes de nós que nem sempre são tão bonitas, mas que são reais. E é aí que a gente entra naquela linha tênue entre o que é amizade de verdade e o que é só conveniência, sabe? Aquelas conexões que na superfície parecem genuínas, mas lá no fundo são vazias, desprovidas de profundidade. São amizades que existem enquanto tá tudo bem, enquanto a gente tá bem, mas que somem como fumaça nos momentos em que mais precisamos. E cara, eu acho que todos nós já passamos por isso. Às vezes a gente percebe que aquela pessoa que estava sempre ali, de repente não tá mais. Que quando as coisas apertam, quando a gente mais precisa de apoio, é como se as pessoas se afastassem. E isso dói, porque cria uma desconfiança, uma sensação de que a amizade, no fim, é só um jogo de interesse, uma troca de favores que existe até que algo seja exigido de verdade. E aí o que sobra? Sobra a importância da autenticidade. Sobra a vontade de ter, perto da gente, pessoas que estão ali por quem a gente realmente é, sem máscaras, sem precisar fingir ou impressionar. Porque a amizade de verdade é estar presente nos altos e baixos, é compartilhar os dias bons e ruins, é dividir os pesos e as alegrias, sem esperar nada em troca, além do simples fato de estar junto. E sabe, às vezes a gente nem se permite parar para pensar sobre essas amizades superficiais, porque existe um medo muito real por trás disso, o medo da solidão. Parece que a gente vive num mundo onde é quase uma regra não estar sozinho. Existe uma pressão absurda para sempre estar cercado de pessoas, para ter um círculo social movimentado, para mostrar que estamos bem acompanhados. E a gente se prende a isso, porque a ideia de ficar sozinho pode ser assustadora. Mas será que essa busca constante por companhia não acaba nos afastando de quem somos de verdade? A gente se enche de gente ao redor, mas às vezes o vazio parece maior ainda. Como se a presença dessas pessoas não preenchesse nada, sabe? Porque no fundo o que a gente realmente quer não é só ter alguém do lado, mas alguém que realmente entenda, que enxergue quem somos, que esteja ali de verdade. E a solidão, apesar de assustadora, pode ser um momento de encontro com a gente mesmo. Talvez, só talvez, a gente precise aprender a estar bem consigo mesmo antes de querer que alguém mais esteja. É como se a gente precisasse entender que a solidão não é inimiga.
que em alguns momentos é até saudável, e que quando estamos bem com a nossa própria companhia, a gente se torna mais seletivo, mais consciente de quem realmente vale a pena ter por perto. Porque, no fim das contas, melhor estar sozinho do que mal acompanhado, né? Eu acho que, no fundo, é isso que falta. Amizades que sejam realmente significativas. Num mundo onde todo mundo está tão conectado, parece que a qualidade das conexões foi ficando cada vez mais rasa, como se fosse mais sobre quantidade do que sobre profundidade. E é justamente aí que a gente se perde, né? Se perde no meio de um monte de rostos conhecidos, mas poucas pessoas que realmente importam, que estão ali por nós. E eu acho que quando a gente começa a entender o valor das relações verdadeiras, tudo muda. Não é sobre ter uma multidão ao redor, mas sobre aquelas poucas pessoas que realmente fazem a diferença. Aquelas amizades que não precisam de sorrisos o tempo todo, mas que são honestas, que te puxam para a realidade quando você precisa, que te apoiam e até te confrontam. Amizades que têm espaço para vulnerabilidade, para ser quem você é, sem medo de julgamento. É engraçado pensar como às vezes a gente busca tanto por aprovação, por companhia, mas a gente esquece que o que realmente importa é a qualidade dessas pessoas na nossa vida. São essas poucas, aquelas que te conhecem de verdade, que fazem tudo valer a pena. É isso que traz paz, segurança, a certeza de que mesmo que o mundo desabe, você não está sozinho de verdade. Quando a gente se cerca de amizades realmente significativas, vem uma sensação de liberdade que é quase indescritível. Porque você não precisa vestir máscaras, não precisa medir cada palavra para evitar julgamento. É como um espaço seguro onde você pode simplesmente ser. Ser vulnerável, ser engraçado, ser chato, ser você, sem filtros.